Isopor descartado no lixo pode ser triturado, incorporado à massa de cimento, e isso resulta em uma peça muito mais leve. E podemos modelar vasos incríveis. Podemos deixar nossa imaginação fluir, criar vasos personalizados, únicos, realmente uma obra de arte. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Para fazer este vaso, usei um tambor de plástico de 50 litros. Recomendo que você encape este tambor com um saco plástico para facilitar o desmonte. Coloquei uma tela de arame em toda a volta e ainda reforcei com uma volta de arame aí na superfície. Preparei a massa de cimento e isopor. A massa eu preparei com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC3, que é a argamassa mais forte, também chamada de piso sobre piso, e 2 medidas de isopor triturado. Acrescentei água aos poucos até atingir o ponto de uma massa firme. Estendi uma porção desta massa numa base plana para fazer a base do vaso. E então, com uma colher de pedreiro, fui aplicando a massa em toda a volta do molde, apertando para que penetrasse nessa tela de arame. Fiz uma segunda camada, agora com as mãos. Abri pequenas porções de massa com as mãos e fui aplicando em toda a volta. Mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Defini as divisórias da madeira, né? A intenção é imitar cascas de madeira em toda a volta. Então, com um pedaço de ferro, fui marcando as divisórias. Deixei secar, no dia seguinte dei continuidade ao trabalho. Apliquei aí uma camada de argamassa AC3. Apliquei com as mãos mesmo, é uma fina camada só para fazer a textura, imitando a casca de árvore.
Deu muito trabalho para retirar este molde aí de dentro, por isso que eu recomendo que você encape o molde com plástico. Com uma vassoura velha, fiz essas ranhuras para imitar a casca de árvore. Fiz como se fossem umas rachaduras aí na parte superior. Usei a argamassa para fazer essa fita na base do vaso e também na parte superior. Como se fosse uma fita de metal unindo as cascas de árvore. Apliquei uma camada de mais ou menos meio centímetro de espessura por 3 centímetros de largura. Coloquei uma fita para delimitar a largura da minha faixa e então retirei os excessos de massa em volta dessa fita de tecido. Passei a mão para alisar e retirei a fita de tecido. E está a faixa pronta. Para imitar os parafusos, usei uma tampa de caneta. Fui marcando e com uma chave de fenda fiz a marcação central. Fiz o mesmo na parte superior. Para fazer o rótulo, usei um pedaço de papel como molde, né? Fiz um molde vazado, em formato de círculo. Colei este molde vazado no vaso e então preenchi esse círculo com argamassa. Para deixar bem lisinho, coloquei um pedaço de tecido sobre ele e passei a mão para alisar bem. Também fiz os parafusos, unindo, né, esse rótulo ao vaso. Preparei uma calda para impermeabilizar e corrigir as imperfeições no interior do vaso. Pintei todo o vaso com a tinta amarelo ocre, deixei secar e depois, então, para imitar a casca de árvore, pintei com a tinta acrílica marrom e limpei com um pano úmido. Fui fazendo em partes, pois essa tinta marrom não pode secar antes, né, de limpar com pano úmido.
Também pintei o interior do vaso com a tinta marrom escuro e limpei com pano úmido. Defini as junções da madeira com a tinta acrílica preta. Esfumacei essas junções com a tinta preta, só passando o pincel de leve. Escureci em algumas partes com essa tinta acrílica preta, para dar um aspecto envelhecido. Com a tinta acrílica branca, passei de leve o pincel para iluminar algumas partes. Pintei o rótulo de branco, deixei secar e depois passei o pano úmido sujo na tinta marrom escuro para dar um aspecto envelhecido aí neste rótulo. Pintei a faixa de metal com a tinta metálica dourada. Aí usei a pasta para pátina dourada, mas você pode usar tinta para artesanato metálica. Eu gosto da pasta para pátina que eu posso aplicar com as mãos mesmo, né? Com a ponta do dedo eu apliquei em toda a volta. Pintei os parafusos com a tinta prata e defini os contornos, né, em preto. Fiz o rótulo. Imprimi a logomarca para fazer o rótulo. Transferi a imagem para o vaso. Fiz os contornos com a caneta permanente preta. E pintei com a tinta acrílica preta. Quando secou, finalizei o vaso com a resina acrílica à base de água. A resina é muito importante para impermeabilizar o vaso, torná-lo resistente a sol, chuva, e assim ele fica muito mais durável. Aplique a resina também na parte interna, para que a umidade da terra não danifique o vaso. E aí está o vaso pronto. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Então, sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra risco para executar seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por omitir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o nas redes sociais, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. É muito importante divulgar este trabalho para fortalecer o canal e eu continuar fazendo vídeos para você. E muito obrigada por assistir até o final.